Oi, gente, vamos terminar aqui o nosso último GED de conteúdo com os impostos estaduais e municipais, para depois eu só corrigir questão e fazer essas coisas. Hum. Aqui eu trouxe um esquemograma para vocês dos impostos, né, das competências, das respectivas competências institucionais, ou, perdão, para instituir os impostos pela Constituição Federal. Então, eu tenho 7 para a União, 3 para os estados, 3 para os municípios. E está aqui pela legendinha, a gente já falou de todos da União, e agora a gente vai falar mais sobre os dos estados. E uma observação, gente, que é a questão do Distrito Federal. Relembrando, ele é um ente híbrido, então ele tem competência para tanto os da União, ou, perdão, União não. Tanto os dos estados quanto os dos municípios, ele pode instituir, ele tem essa competência para isso. Então, por favor, não se confundam, não achem que ele só vai no estadual, enfim, ente híbrido, cadeira de constitucional, terceiro semestre. Aí a gente, vamos começar aqui impostos estaduais e TCMD. O que é importante ali saber do ITCMD realmente para vocês irem bem? Eu trouxe, claro, muito mais do que vai cair na prova, porque eu estou realmente tendo que dar aqui o conteúdo. Mas é importante saber, gente. O ITCMD, ele é um imposto, né, de competência dos estados e do DF, e ele incide, né, ele é chamado de imposto sobre a transmissão causa-mortes ou e doação de bens e direitos. E o que isso significa? Significa que toda operação ali, que é toda, sei lá, doação que eu estou fazendo, claro que não de uma coisa de valor irrisório, tá? Uma doação de um carro, é uma doação de uma coisa grande, é uma doação de um imóvel, tá? Eu estou sendo onerado, porque é a título gratuito. Porque quando é a título que não é gratuito, a gente vai ter outro imposto que já não é de competência do Estado. Mas aí, sendo a título gratuito, é de competência aí do Estado. E também, quando eu morro, e aí, morrendo, a minha herança, né, passa aos meus herdeiros, e é necessário pagar o ITCMD para que, né, seja feita toda essa transmissão, né, de, de titularidade dos bens. E aí, esse tributo, ele é de natureza fiscal. O Senado Federal, ele estabelece, tá, as alíquotas máximas para isso. E mesmo que ele seja um imposto estadual, porque existia muita guerra fiscal, então os estados instituíam menos, alguns estados instituíam menos do que as alíquotas muito abaixo, para ir mais pessoas para lá. É uma confusão. Então o Senado Federal estabelece essas alíquotas, e aí, no caso de bens imóveis, o imposto ele compete ao estado onde o bem está localizado ou à DF. Eu explico aqui bem direitinho para vocês. O que acontece? O ITCM dele é gerado, né, por essa transmissão. Na sucessão, a herança, pelo princípio da Saizine, ela é automaticamente transmitida aos herdeiros na morte, mas o que acontece? Como a herança, antes da partilha, para garantir que tudo seja feito nos conformes, ela é um bem imóvel e ela é um bem divisível. Então, para que possa, né, haver uma partilha justa, para que possa se analisar ali os critérios legais, para que se possa ver o inventário, o espólio, pagar o que é devido pelo morto, enfim, e depois fazer a partilha, a herança ela é esse bem imóvel e tudo. E aí, não, sabe, eu acho que isso é importante de saber. E aí, a legislação. E aí, cada sujeito passivo, ele é distinto, tá, gente? E aí, você meio que vai pagar pelo quinhão da sua partilha. E a legislação aplicada na data da sucessão, é a vigente na data da sucessão, perdão, desculpem,
me confundi, pela súmula 112 do STF, isso aí já é de praxe. Quando vocês entrarem em sucessão, vocês vão entender melhor. E o cálculo do imposto, ele acontece depois da avaliação dos bens e vai depender da homologação, tá? E na doação, a transferência de bens imóveis, ela requer esse registro em cartório, com pagamento desse imposto antecipado. Para bens móveis, essa transferência ocorre com a entrega, como a gente viu, ó, em direito civil, mas também exige o pagamento do imposto no momento da assinatura do contrato da doação. E aí, aqui tem basicamente um esquemograma das situações. Os bens imóveis e respectivos de direitos, a competência é do Estado onde se encontra o imóvel. Os bens móveis, títulos e créditos, causa mortes, a competência é do Estado onde o inventário for arrolado, processado, e na doação é do Estado onde for domiciliado o doador. Já nos casos do 150, parágrafo 1, inciso 3º, que são os casos de pessoa que mora no exterior e tudo mais, tem bens no Brasil, ainda não tem lei complementar, então ficou de competência para os estados definir, para cada estado definir a lei própria, pela lei própria, como é que vai ser. Aí, em relação aos impostos estaduais, a gente tem o ICMS, que tem como fato gerador 3 situações principais, que são circulação de mercadorias, transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. E ele tem uma finalidade que é indiscutivelmente fiscal, tá? Mas a Constituição Federal, ela permite que ele seja seletivo, então que ele por exemplo, em função de determinada essencialidade de um produto e tudo, ele cobre menos e cobre mais de produtos que são nocivos à saúde e tudo mais. Isso aqui vai ser substituído, vocês em breve vão acompanhar com a reforma tributária, mas como não vai cair na prova, é isso. Ele vai funcionar por esse sistema da não cumulatividade, em que cada compra gera crédito e cada venda gera débito. Eu trouxe aqui um esquemograma que eu peguei de referência do livro do Ricardo Alexandre, depois da emenda constitucional 87 de 2015, sobre como é que vai ficar. Mas, gente, isso aqui não é importante para vocês. Ah, meu Deus, isso vai cair na prova. Não. Isso aqui é simplesmente visual, para vocês terem uma noção se vocês quiserem saber. Mas ninguém vai fazer conta de quanto é que vai pagar em determinado estado, ou quanto é que fica para o outro. Não. O que é importante vocês saberem o estado em que Perdão, gente. Eu tô muito assim. Depois da emenda constitucional 87 de 2015, ela buscou ali equiparar um pouco mais essa, como é que eu posso dizer? Porque antigamente os estados eles estavam muito desiguais nesse aspecto, porque como a gente tem uma industrialização muito localizada Ai, meu Deus, hoje eu tô ruim, né, gente? Desculpa. Nas cidades ali de São Paulo e tudo mais, ficavam só eles arrecadando. E a emenda constitucional de 87, ou a emenda constitucional 87 de 2015, ela trouxe o DIFAL para tentar dar uma equiparadazinha aí na situação. Mas eu não vou abordar muito isso com vocês, porque não vi nenhuma questão da colegiada sobre isso. Então, é isso, gente. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, da mercadoria ou dos serviços. O imposto, ele incide sobre essa transação comercial e ele vai abranger os contribuintes. No caso, os contribuintes são as pessoas que comercializam de alguma forma, que estão ganhando dinheiro, tá? Auferindo lucro com essa circulação de bens e mercadorias. Ah, mas e se for uma pessoa física que está revendendo coisas e tudo, que está... Pode ser também, se está oferindo lucro, se está circulando mercadoria, como é o caso até do tio do Veras, né, que comprava carro para vender e tudo, não sei o quê, pode recair sim ICMS sobre essa pessoa. E aí ele é lançado por homologação, tá? Com o contribuinte ele calcula e recolhe. Mas como vocês sabem, o lançamento por homologação, ele é muito, como é que eu posso dizer?
quer dizer, ele, se você não faz, o fisco tem que fazer por você, e tem aqueles prazos, aquelas coisas todas que a gente conversou. E sim é permitido ele ser cobrado junto a outros tributos, como IPI e o ISS, vai depender se houve ou não o fato gerador desses outros tributos. Tudo é pelo fato gerador. O IPVA. Gente, não existem normas gerais, no caso, é uma legislação federal geral sobre isso. E como vocês sabem que a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente, fica, né, responsável a União pelas normas gerais e os estados e o Distrito Federal responsável pela suplementação da norma geral. Só que o que acontece? Quando a União não faz essa norma geral, os estados e o Distrito Federal detém, né, da eficácia plena para poder legislar. E aí, eu trouxe isso para vocês, né, só para avisar, porque é importante saber. E aí, o IPVA, ele é gerado, né, por essa propriedade de veículos automotores. A base de cálculo é o valor venal do veículo, que não sofre atraso na atualização, tá? E o proprietário do veículo é o contribuinte, ou seja, a pessoa que comprou. O lançamento é realizado pela administração tributária, gente, basicamente é por homologação. A emenda constitucional 42 de 2003 estabeleceu duas regras principais, que é o Senado fixa as alíquotas mínimas para evitar uma regra fiscal entre os estados, tipo, eu vou para tal estado para botar minha placa lá, porque lá eu pago menos. Para ter isso, não. E os estados eles podem adotar essas alíquotas diferenciadas conforme o tipo e a utilização do veículo. Por exemplo, isso acontece muito em alguns estados. E se o carro é mais velho, a gente não cobra tanto, porque a pessoa não tem uma capacidade contributiva tão alta. Se o carro é elétrico, aí tem estado até que nem cobra. Enfim. O STF ele proíbe esses critérios, dois critérios de diferenciação na tributação, que não é permitido aplicar alíquotas diferentes com base na origem do veículo, se ele é nacional ou se ele é importado, porque isso contraria o princípio da não discriminação e a cláusula de tratamento nacional do GATT. E também não se pode utilizar o tipo de veículo para tributar embarcações e aeronaves. Isso vai mudar com a reforma tributária, a gente vai poder, todo veículo automotor vai poder ser tributado, porque isso era para ser, porque é veículo automotor, ou seja, funciona ali pelo motor, mas a gente só estava tributando veículo terrestre e era isso. Hoje em dia não mais, que bom. Com a reforma tributária, né? Ainda não entrou em vigor, mas vai. E que bom, que é justo. E aí a gente tem os impostos municipais. Entrando nos municipais, temos o ITBI, que ao contrário do ITCMD, ele onera, quer dizer, ele incide justamente por essas transações onerosas, ou seja, eu estou lhe vendendo o imóvel. Ele é uma transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. No direito brasileiro, a transmissão da propriedade imobiliária só ocorre com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Antes do registro, né, a alienação ela continua sendo, o alienante continua sendo proprietário. E aí, por isso que a jurisprudência do STJ ela é firme no sentido de dizer que não é possível cobrar o ITBI antes do registro imobiliário, ainda que a escritura tenha sido lavrada em cartórios de notas. O imposto ele só nasce com a efetiva transferência da propriedade, ok? Porque o STF, depois de muito tempo, adotou realmente a interpretação da Constituição sobre isso. Então, não entra esse negócio de posse, não. Além disso, os contratos, mas tem as hipóteses que eu trouxe também, de adentrar a posse, mas tem uns poréns. O contrato preliminar, como compromisso de compra e venda, mesmo que registrados, não geram o fato gerador do ITBI, porque eles não transmitem
direito real, ainda imediatamente. O ITBI ele não se aplica a todas as transmissões de imóveis. Ele não incide sobre direitos reais de garantia, tipo hipoteca e anticrese, porque nesse caso não há transferência de propriedade. Também não se aplica a aquisições originárias, tipo uso capião ou accessão, porque a propriedade é adquirida diretamente, não tem transmissão onerosa inter vivos. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, considerando o valor de mercado, mas mas é igual ao do IPTU. Não, porque o ITBI, ele reflete o valor real da transação, então quanto você pagou, certo? Se o valor declarado for inferior ao do mercado, o fisco pode arbitrar, claro, né? Em aquisições em asta pública, o STJ determina que a base deve ser o valor da arrematação, não da avaliação judicial, e o 42 do CTN permite que o contribuinte seja qualquer parte da operação, conforme definido pela lei. O legislador municipal pode determinar quem será o contribuinte, geralmente estabelecendo o adquirente do imóvel, que é quem assume a obrigação tributária relacionada ao fato gerador. A gente tem o ISS. O fato gerador do ISS está definido no artigo 1º da Lei Complementar 116 de 2003, que é a prestação justamente dos serviços constantes nessa lista desse rol taxativo, certo? O imposto, ele também incide sobre os serviços vindos do exterior ou iniciados fora do país, e ele não depende de uma denominação dada ao serviço, basta que a atividade ali compreenda o que a gente entenda que seja aquele serviço. Além disso, ressalvadas as exceções da lista, o serviço nela previsto, eles não se sujeitam ao ICMS, ainda que envolvam fornecimento de mercadorias. Então, importante saber, o ISS ele também alcança serviços prestados mediante exploração econômica de bens e serviços públicos, como pedágios e tarifas. O ISS ele é devido ao município onde está localizado o estabelecimento do prestador, ou se não houver estabelecimento no domicílio do prestador. Então, o imposto ele acompanha a localização do prestador do serviço, certo? Mas, para evitar essa concentração de arrecadação em poucos municípios, a lei ela trouxe algumas exceções, tipo, em alguns serviços específicos, como plano de saúde, administração de fundos, consórcios, cartão de crédito, leasing, o ISS é devido ao município do tomador do serviço, ou seja, quem está adquirindo esse serviço. Essas exceções elas foram ampliadas pela Lei Complementar 157 de 2016 e a 175 de 2020. A Lei Complementar 157 de 2016 estabeleceu que todos os serviços listados na Lei Complementar estão sujeitos a uma alíquota mínima de 2%, e a base de cálculo do ISS é o preço do serviço prestado. O contribuinte, ou seja, o prestador do serviço, ele é o responsável pelo imposto, que pode ser repassado ao tomador no preço final. O ISS, ele é lançado por homologação e ele permite que o prestador calcule, recolha o imposto antecipadamente, aquela coisa toda que vocês já sabem. E, como sempre, erros ou omissões podem levar ao lançamento por ofício. E aí, por fim, temos o IPTU. O IPTU, ele é um imposto de competência municipal, com essa finalidade predominantemente fiscal, e ele é uma das principais fontes de arrecadação dos municípios. A Constituição também admite que ele seja utilizado de forma extrafiscal, como instrumento de política urbana, e aqui a gente tem essa utilização com o IPTU verde, por exemplo, para assegurar esse cumprimento da função social da propriedade, ou, por exemplo, de questões ambientais, enfim. A Emenda Constitucional 29 de 2000, ela autorizou a progressividade das alíquotas em razão do valor do imóvel, consolidando essa ideia de que imóveis mais valiosos, presumivelmente, pertencem a pessoas com maior capacidade contributiva. Em 2017, o STF decidiu que o proprietário continua sendo sujeito passivo natural do IPTU, então não tem essa de... Vocês vão entender, calma. Mas também podem ser considerados os contribuintes daqueles que detêm posse ou domínio útil de
imóveis urbanos com exploração econômica, como arrendatários, concessionários ou locatários de imóveis públicos. Ou seja, se eu sou inquilino e eu estou pagando aluguel, eu não sou o responsável para o fisco por pagar o IPTU. Para o fisco, o responsável é o dono do imóvel. Agora, tem as exceções que são os arrendatários, pessoas que estão auferindo lucros com imóveis que não são da sua propriedade, que é totalmente diferente. Aí, de acordo com o 33 do CTN, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, é o valor de mercado que ele teria em condições de venda. O parágrafo único do dispositivo deixa claro que essa apuração não se inclui os bens móveis existentes no imóvel, ainda que estejam ali de forma permanente ou temporária, tá? Então, é basicamente cálculo geralzão. E a emenda constitucional 41 de 2003, instituiu o princípio da noventena, tá, para o IPTU, exigindo intervalo de 90 dias entre a publicação da lei que aumenta o tributo e a cobrança dela. Mas o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, isenta alterações na base de cálculo dessa regra. Isso aí é mudança de critério do poder desculpa, mudança de critério. Meu Deus! Como é que eu perdi a palavra da minha cabeça? Automático. E é isso, gente. Qualquer dúvida já sabem. Vão fazendo as questões e vai dar tudo certo. Se Deus quiser.